que passou. Esquecer o tempo que passou. Não vamos esquecer o tempo que passou. Quem pode esquecer o que passou? Não vamos esquecer o tempo que passou. Não vamos esquecer o tempo que passou. Não vamos esquecer o tempo que passou. Frelimo, oye! OJM, oye! OMM, oye! A Clean, oye! Podemos sentar, camaradas? Com a devida vênia, vamos iniciar a nossa intervenção pedindo um minuto de silêncio pela perca do membro da Comissão Política, Manuel Jorge Tomé, que devia estar neste momento aqui conosco para motivar mais jovens. Muito obrigado. No nosso elogio fúnebre, recordamos uma passagem das suas intervenções que dizia: jovens, é melhor ir pelas etapas. Ele não galgou, não saltou, nem caiu, mas partiu de assistente de célula do partido, chefe de célula, sucessivamente, departamentos, etc. Portanto, é um exemplo, uma referência incontornável. Camarada secretário-geral do partido, camaradas membros da Comissão Política, camaradas membros do secretariado do Comitê Central, camarada secretário-geral da OJM, camaradas membros do secretariado do Conselho Nacional, caros membros do Conselho Jurisdicional, convidados, antigos dirigentes da OJM, camaradas membros do Conselho Nacional, caras e caros camaradas. Mais uma vez reunimos-nos hoje nesta emblemática sala dos congressos por ocasião da terceira sessão ordinária do Conselho Nacional da Organização da Juventude Moçambicana, OJM, a maior e a mais antiga organização juvenil do nosso país. Permitam-me, pois, que comece por saudar aos líderes juvenis da OJM, membros do Conselho Nacional da OJM, e por vosso intermédio a toda a juventude moçambicana pelo seu empenho abnegado nas diversas frentes de desenvolvimento de Moçambique. Através dos membros do Conselho da OJM aqui presentes, reiteramos as nossas felicitações à juventude da Frelimo e, através de vós, à juventude de todo o nosso país, pelo dinamismo, vitalidade e patriotismo com que participam na construção da nação moçambicana. Saudação especial ao OJM pelo seu papel decisivo na construção da vitória da Frelimo em 60 dos 65 municípios, nas sextas eleições de 11 de outubro passado. Estas últimas eleições foram bastante desafiantes para a Frelimo na história dos 30 anos da democracia multipartidária em Moçambique. O elevado número de partidos e grupos de cidadãos concorrentes, assim como de observadores e jornalistas, atesta o crescente interesse para com a governação do país. O alto nível de participação revela
a maturidade da nossa democracia multipartidária. Traduz a vontade genuína dos moçambicanos de participar nos processos de tomada de decisão, na consolidação da democracia e da descentralização. Estimados jovens da Frelimo, é chegado o momento da OJM capacitar-se para vencer a onda de manipulação e aliciamento, sobretudo aos jovens que enfrentam o desemprego, para cumprir agendas que estão contra os moçambicanos. A adesão à violência armada, ao extremismo violento, ao terrorismo e às manifestações de desordem não podem caracterizar jovens da Frelimo. Contra todos esses obstáculos, as manobras, a OJM assumiu com elevado sentido patriótico a missão que nós lhe atribuímos à juventude a quando da segunda sessão do Conselho Nacional, realizada nesta mesma sala em maio do ano passado. Sem sombra de dúvidas, a ação vigorosa da OJM foi determinante para a vitória clara, transparente e histórica da Frelimo em 60 das 65 autarquias. Saudamos a OJM que, de forma ordeira, pacífica e com elevado sentido cívico e de tolerância, teve um papel decisivo na construção da nossa vitória. Mais uma vez, esta foi a vitória da juventude. Por isso dizemos bem alto, bem haja a juventude e parabéns ao OJM. Caros membros do Conselho Nacional da OJM, caras e caros jovens, a presente sessão realiza-se num momento particularmente marcante para o partido e para o país. Um momento que marca o fim do ciclo da governação iniciado em 2015 e renovado em 2020. Nessa perspectiva, a terceira sessão deve servir de um momento de balanço dos progressos alcançados, dos desafios e constrangimentos que tivemos de enfrentar ao longo da nossa caminhada. Este é, sobretudo, o momento de perspectivar o futuro da nossa juventude e do nosso país. Impõe-se, por isso, fazer uma breve retrospectiva do nosso percurso, celebrando os progressos alcançados e tirando ilações sobre aquilo que ainda não foi feito para o desenvolvimento da juventude. Quando, em 2015, assumimos a liderança dos moçambicanos, com base no programa da Frelimo, definimos a juventude como a base da nossa agenda de governação, ou seja, jovens como agentes da mudança. A visão do nosso partido em focalizar a juventude assenta na realidade do país, considerando que a população moçambicana é maioritariamente jovem e com uma elevada taxa de crescimento demográfico. Apostar na juventude para a Frelimo significa preparar hoje o futuro próximo desta juventude, com ações e não com simples palavras. Por isso, a OJM é convocada a fazer a sua agenda e não carregar cegamente agendas alheias e inconfessáveis. A agenda da juventude moçambicana deve ser bem monitorada. O jovem deve ter habitação condigna, ter educação de qualidade, mais alimentos, ter mais água potável na sua comunidade e melhores condições de saúde. O jovem precisa de emprego, precisa de transporte. A agenda da juventude é de criação do seu bem-estar. Esta agenda deve ser cumprida com o jovem e para o jovem. É sabido que, através de programas estruturantes de governação, o país tem estado a registrar um crescimento em muitos setores da economia e da sociedade
no meio de adversidades de diferentes âmbitos. A Agenda Fiel à Juventude é a oportunidade para o financiamento aos programas do seu empoderamento, por exemplo, como aí foi dito, através do Fundo de Apoio às Iniciativas Juvenis. O financiamento do Fundo de Apoio às Iniciativas Juvenis passou de uma média de 5 milhões de meticais por ano para cerca de 33 milhões de meticais por ano desde 2015 ao presente momento. De 2020 a 2023, investimos mais de 133 milhões de meticais do Orçamento do Estado para financiar cerca de 800 projetos de jovens em 80 distritos de todas as províncias do país. Criamos o programa Meu Kit, Meu Emprego, para estimular o empreendedorismo juvenil, através do qual criamos mais de 7 mil microempresas de jovens que empregam outros jovens. Adicionalmente, introduzimos o programa Emprega, que na sua componente agora emprega, capacitamos mais de 3.500 empresas, das quais 550 empresas estão a ser financiadas com valores até 1,5 milhões de meticais cada, não reembolsáveis. Apostamos igualmente na capacitação, estando em formação através do programa Acredita Emprega, mais de 21 mil jovens, dos quais mais de 5 mil receberam financiamentos para formalizarem os seus negócios. Estas ações ocorrem no nosso projeto de Com Jovens Servir o Jovem. Paralelamente, 37.387 jovens beneficiaram de estágios pré-profissionais remunerados e não remunerados, permitindo acelerar a colocação de jovens no mercado de trabalho. Investimos na criação, modernização e certificação dos centros de formação profissional, na Cala, na Machava, Fomento, Quilimane, Inhassoro, na Catembe, centros de empregos, incubadoras e empreendedorismo juvenil, bem como unidades móveis de formação profissional, que no conjunto beneficiaram mais de 110 mil jovens de ambos sexos. São coisas que foram feitas, que fazem diferença, que não eram feitas. Dada a crescente demanda, estamos a expandir a implantação dos centros de formação profissional e de emprego, prevendo-se a entrada em funcionamento este ano dos centros de Muidumbi, Ilha de Moçambique, Gorongosa, Chimoio, Angônia, Malema, Angoche e Manhissa. Também temos estado a atribuir bolsas a jovens de ambos sexos, para além de instituir o Prêmio Jovem Criador, através do qual financiamos cerca de 2 mil iniciativas na ordem de 8 milhões de meticais. Cientes das barreiras sociais com que se enfrenta a jovem rapariga, introduzimos o programa Eu Sou Capaz. É um programa de incentivo a uma vida saudável e a permanência da rapariga na escola. No quadro deste programa, distribuímos gratuitamente mais de 636 mil pares de uniforme e mais de 14 mil bicicletas a raparigas que atingiram a 8ª e 9ª classes, para além da sensibilização de mais de 41 mil raparigas fora da escola e 7.620 líderes comunitários. Tem sido nossa preocupação assegurar a participação estruturada da juventude no desenvolvimento do país, incentivando o movimento associativo através do Conselho Nacional da Juventude e suas representações ao nível da província, do distrito, bem como a valorização do voluntariado. A nossa visão sobre a empregabilidade passa pelo aproveitamento do imenso potencial de recursos naturais de que o país dispõe, o jovem. Temos estado a incentivar os jovens a abraçarem áreas como agricultura, através do programa Sustenta, pesca, através do programa Mais Peixe, entre outras iniciativas. Atribuímos doados a mais de 33 mil jovens, entregamos 733 casas melhoradas, criamos 55 praças digitais e 12 bibliotecas digitais. Estas são algumas ações que visam permitir aos jovens a iniciarem suas vidas em condições condignas
e viver o mundo real bem informados. Camaradas, trouxemos estes dados estatísticos em termos ilustrativos somente para reafirmar que a nossa aposta na solução dos problemas da juventude vai muito para além do discurso político. No entanto, ao celebrarmos os progressos alcançados nos últimos anos, temos consciência do longo caminho que ainda há a percorrer. E nós, a Frelimo, partido histórico, que com muito sacrifício libertou o país do jugo colonial, continuamos firmes e cada vez mais determinados a tudo fazer em defesa da causa do povo moçambicano e dos interesses nacionais. A nossa determinação coletiva é fundamental face à conjuntura interna, regional e internacional bastante desafiante. Uma conjuntura marcada pela sucessão de forças centrífugas que buscam criar a divisão, o ódio, a desconfiança como forma de separar o povo e os membros do partido da sua liderança. A nossa juventude, enquadrada pela OEJM, não deve permitir a desunião dos moçambicanos, deve continuar firme, atenta às novas tendências de agentes que procuram recrutar jovens para a sua agenda, que visa a satisfação de fins individuais ou de certos grupos. Nunca nos podemos esquecer do ensinamento do saudoso presidente Samuel Machel, de que a juventude é o palco de confrontação entre as forças do progresso e as forças reacionárias. Estimados jovens, a Frelimo foi fundada por jovens da geração de 25 de setembro e tem sido mantida cada vez mais forte ao longo de mais de 60 anos por jovens de diferentes gerações. Os jovens de 25 de setembro cumpriram a sua missão como jovens e hoje são a nossa retaguarda. Os jovens da geração de liderança da juventude posterior têm sabido monitorar a transição para os jovens de hoje sem influenciá-los. É isto que deve ser feito seguindo a tradição. Há tempos em que somos continuadores, em que somos jovens ativos, e há tempo em que simplesmente induzimos a geração que nos segue sem influenciá-la. A juventude atual, da atual geração, tem a missão de manter este legado histórico que, a todo custo, tentam subverter os princípios e valores fundacionais da nossa Frelimo. A sustentabilidade ideológica da Frelimo exige da juventude maior clareza e foco na defesa dos objetivos que definem a natureza da Frelimo. Nós procuramos valorizar a juventude com ações concretas que beneficiam a própria juventude. Aumentamos a participação dos jovens em órgãos de governação a nível central, provincial e distrital, dos postos administrativos e localidades. Aliás, não temos outra alternativa, né? Porque esses jovens que hoje estão a ser da OJM, e não só, mas amanhã são adultos. Então, são só esses que podem ocupar esses postos. Os jovens estão a gerir escolas. Muitas das vezes nós esquecemos isso porque só queremos lugares da chefia ou do poder, mas os diretores das escolas são jovens, a todos os níveis, os hospitais. Se quisermos ver, grande parte dos juízes são jovens e são projetos e mais. Só para exemplificar, como aqui foi dito pelo secretário-geral Livon, em 2014 apenas 4 presidentes do município vinham da OJM, mas esses 14 que estão agora ainda são poucos. Deve ser mais, porque cresceram, disseram vinha da OJM. Então a OJM não foi criada hoje, já mais anos, 30 anos atrás. Então, o que significa que essas pessoas já tinham 18, mais 20, mais 30 anos, e são pessoas com 50 anos. Nós, em 2014, não tínhamos nenhum governador da província jovem ou proveniente dessa geração. Mas de 2014 para cá, esses jovens forjados pela OJM assumiram funções
de governador da província, no quadro da governação descentralizada, secretários de Estado, na província, ao nível central, são jovens também provenientes das fileiras da Frelimo. Dos 22% dos deputados da Assembleia da República, membros das Assembleias Provinciais e Municipais, é composta também por jovens de ambos sexos. Por outro lado, saudamos o processo de rejuvenescimento da OJM, já iniciado, embora com alguma resistência à renovação de quadros. Aliás, eu dizia, se resistissem os jovens de 25 de setembro, continuar ainda como jovens, até aqui não sei como que faríamos, estava entupido o sistema. Então eles saíram, estão a ajudar. Então, aonde sair? Vocês também, aonde sair? E quando saírem, vão alimentar o Partido Frelimo. Eu até nem digo que fui jovem, eu fui dos continuadores. Eu recordo-me quando vim representar outros meus colegas no dia da Independência Nacional no estado de Machava, eu não vim como jovem, vim como continuador. Hoje já não sou continuador. Aliás, mas sou membro honorário também de continuadores. Isso reconheço e quero agradecer hoje essa oportunidade que me dão, mas não seja só para pagar taxas, alguma coisa para tem que... Por outro lado, saudamos o processo do rejuvenescimento, como eu disse, já iniciado. O processo de rejuvenescimento tem assegurado que os órgãos da OJM sejam preenchidos por novos jovens, como vimos aqui, o que permite tornar mais dinâmicos e, sobretudo, focados nos problemas reais de momento para a juventude. No tempo, se calhar, do Gondola, do Pedro, talvez as preocupações de jovem era conseguir ensino secundário. Hoje não é muito esse. Consegue, agora é em que faculdade devo matricular. Por isso que traz um novo problema de redução de taxas ou de pagamentos ou de propinas. Esse é o novo problema, e esse problema só pode ser trazido por esses jovens novos. Porque os outros vão vir aqui falar, ensino primário, isso já não é problema deles. Não é problema deles, vamos falar de digitalização. Portanto, um dos resultados visíveis do rejuvenescimento é a elevação do interesse dos jovens em aderirem ao JM, que permitiu o crescimento exponencial de 1 milhão de membros em 2014 para 3 milhões de membros em 2024. Caros jovens, antes de terminar, gostaria de realçar alguns dos principais desafios do partido e do país que este Conselho Nacional deve colocar no centro das suas atenções. Preparem uma vitória expressiva, clara e convincente da Frelimo nas eleições gerais, presidenciais, legislativas para as Assembleias das Províncias de 9 de outubro próximo. Esta é a vossa maior prioridade do momento, sem receio de prováveis questionamentos quando são abonados com vitórias. Esse é o comando que está a Frelimo a dar. Preparem vitória. Então nós não viremos, como Frelimo, questionar a vitória que vocês próprios vão construir. Porque queremos que trabalhem, e eu disse, vitória expressiva, vitória clara e vitória convincente. Esta é a nossa e a vossa prioridade, como eu disse. Esta sessão do Conselho Nacional da OJM é aguardada com grande expectativa pelos membros da Frelimo e de todo o país. Não é por acaso que começamos com a OJM. A juventude enquadrada pela OJM constitui o destacamento mais avançado no combate que travamos contra as forças que procuram travar o progresso de Moçambique e a prosperidade do povo moçambicano. Assim, esta sessão marca o desencadeamento da marcha inexorável da Frelimo rumo à vitória histórica nas eleições multipartidárias de outubro próximo. A nossa experiência de mais de 60 anos de existência ensina-nos que só se construi a vitória com sacrifício, com trabalho, com unidade e com vigilância. Como condição principal, a OJM deve garantir que no seio da juventude
reine a união, a concórdia e a coesão verdadeiras. A OJM deve continuar a ser uma organização que se rege pelos princípios democráticos que refletem a natureza da sua Frelimo. A OJM deve afirmar-se como ponto de convergência de ideias construtivas e não de agendas de grupos que só concorrem para a divisão e a fragilização do partido. Por outro lado, a OJM não pode ser veículo de apetites de indivíduos, mas sim deve ter o domínio de todo tipo de manobras internas ou externas que podem colocar em causa a integridade da Frelimo e dos moçambicanos. Caros jovens, a estabilidade do país tem sido condicionada pelos ataques terroristas desde outubro de 2017 em alguns distritos da província de Cabo Delgado. Os terroristas matam cidadãos inocentes, destroem bens públicos e privados, geram medo e obrigam as populações a fugirem para as áreas seguras. As forças de defesa e segurança, apoiadas pelas forças dos países amigos e a força local, continuam no terreno a combater com sucesso o inimigo. Rendemos homenagem aos vossos colegas e jovens engajados nas fileiras das forças de defesa e segurança que, com bravura, coragem e elevado sentido patriótico, têm consentido os maiores sacrifícios, incluindo a sua própria vida, no combate contra o terrorismo em defesa da soberania e integridade territorial de Moçambique, mas em defesa de outros jovens, que somos nós aqui. Saudamos as iniciativas da OJM de manifestar incondicionalmente a solidariedade com os irmãos nas fileiras das Forças de Defesa e Segurança, na sensibilização dos jovens a não aderirem às fileiras dos terroristas e a manterem vigilantes contra possíveis movimentações dos terroristas. De igual modo, os jovens devem manter-se atentos e vigilantes contra outros tipos de crimes, em particular os raptos, que atraem os investimentos e concorrem na redução de postos de emprego que os jovens tanto precisam. A Frelimo e os moçambicanos, como um povo, orgulham-se da vossa geração, que mantém viva a chama ardente, honrosamente ligada pelos briosos jovens de 25 de setembro. Sejam arrojados e trabalhem afincadamente para que a vossa geração esteja inscrita na história de Moçambique como aqueles que conduziram o país à plena emancipação política, econômica, social e cultural. Em suma, a OJM deve sair desta sessão mais coesa, firme, assumindo que a missão principal do momento é tudo fazer para que a Frelimo vença as eleições de 9 de outubro e continue a vencer a intensa competição política no presente e no futuro. Fazemos votos para que a terceira sessão do Conselho Nacional da OJM seja um momento de reencontro entre camaradas e de construção de uma vitória histórica da Frelimo e seu candidato e as eleições gerais de 9 de outubro de 2024. Com estas palavras, talvez antes felicitar os jovens que acabaram de se juntar a esse coletivo, mas tenho elevado a honra de declarar aberta a terceira sessão ordinária do Conselho Nacional da OJM. Obrigado.